Boa noite, meus amigos e minhas amigas, como vamos todos? Nossa, minha cara tá meio azul, agora não tá tanto. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem, suave? Sejam bem-vindos todos. A música tá muito alta, muito baixa, quer que eu diminua um pouquinho, que eu faça essa diminuiça. Acho que tá um pouco alta, né? Deixa eu diminuir um cadinho aqui. Eu vou lá e cliquei em aumentar. Parabéns, viu, seu cocô? Pronto, acho que agora tá razoável. Gente, muito bom, boa noite pra vocês todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do seu Polidoro, certo? Hoje eu não vou começar jogando, diferente de todas as outras vezes que eu sempre começo jogando. Hoje vamos começar mais de boinha, hoje vamos começar mais tranquilos. Por quê? Porque hoje a gente vai começar batendo um papo. E eu explico pra vocês que vamos bater um papo. Eu avisei o Discord, pô, o Coisa não avisou não? A Lorita ali, ó. O maior pau no cu da galáxia está on, aí ó. Ah, avisou sim, ô, tá vendo? Mas bom, estamos aqui, né, todos reunidos. Pra poder, muito boa noite, seu Mortandela, muito boa noite, senhora Nina, muito boa noite, seu Tsar. Hoje vamos falar um pouquinho, cara. Boa noite, Thaís, como vai, cara? Seja bem-vinda. O maluco chegou do trabalho, viu? Tem que botar o everyone nesse negócio, seu Tsar. Então é o seguinte, gente, o que a gente vai falar hoje? Então, eu sou professor de história, vocês me conhecem. Na realidade, o meu canal é sobre isso, sobre questões de história, paraná, paripá. Então o que acontece foi o seguinte, ontem, quem estava na live aí, pode confirmar o que eu tô falando. Ontem surgiu um sujeito, né, no meio da live, falando de fascismo. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui? Quem não lembra também pode dar uma olhada aí no vídeo de ontem. Do canal, vou até aumentar um pouquinho minha imagem aqui, que hoje eu tô bonito. Vocês podem ver esse meu rosto aqui, que hoje eu tô, ó, melzinho na chupeta. Então, o que acontece? O maluco chegou falando de fascismo, fazendo propaganda fascista, né? Falando sobre falangismo espanhol, toda essa merda. Posteriormente, o Tsar ainda meteu um ban nele, mais do que muita gente finíssima. Nossa senhora, gente finíssima. O Tsar ainda meteu um ban nele, que eu pedi pra ele meter e tal, certíssimo e tal. Então eu falei, porra, o que eu vou fazer hoje? Eu vou jogar? Eu vou jogar. Daqui a pouco eu vou jogar. Em determinado momento eu vou jogar sim. Provavelmente eu vou jogar Man of War. Por que eu vou jogar Man of War? Porque hoje eu vou matar nazista. É um jogo que eu sei matar nazista, então eu vou matar nazista no Man of War. E antes disso eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aulinha sobre fascismo, por que não? Vamos conversar um pouquinho sobre fascismo e tudo mais. Ei, Rafael, seja bem-vindo, cara. Vamos conversar um pouquinho sobre fascismo, explicar o que é esta merda, né? Vocês podem perceber que eu não botei aqui o título como professor de história explica fascismo ou qualquer merda do tipo, porque, objetivamente, para que nenhum filho da puta fascista venha na porra do meu canal fazer mais propaganda. Eu não quero discutir com ninguém sobre fascismo. Como se fascismo fosse discutível, certo? Eu quero conversar sobre fascismo e aí, sei lá, trocar ideia com vocês e tudo mais. Mas fazer... Não tem agora, ô bundão. A gente chutou ele, entendeu? Na live passada. Eu marquei você lá no Discord, ô Zé. Você tinha que dar uma olhada lá. Então assim, hoje eu vou meter pau no fascismo. Eu vou explicar pra vocês o que é esta bosta, certo? Por que esta bosta é uma bosta e qual que é o objetivo, né, de colocar esta merda na lixeira da história, como se fala repetidamente. Por que é a lixeira da história, por que deve ser colocado na lixeira da história. Então hoje eu vou fazer uma pequena aulinha pra vocês. É um tipo de vídeo diferente, talvez muita gente não goste e tal, mas eu achei necessário e importante. E depois a gente vai partir pro Man of War pra poder matar nazista, que é uma coisa sempre gostosa, sempre legal de se fazer, certo? Então vamos lá, se tiver eu coloco a cabeça pra baixo, é todo mundo aqui, cara. Vargas indo bater no Mussolini, perdão, mas o tio Sam me obrigou mais ou menos, né, porque tinha uma competição entre a Alemanha nazi e os Estados Unidos para ver quem colocaria o Brasil na esfera de influência, né? E o Brasil ele já tinha uma tendência indo mais para os Estados Unidos desde a época do Dom Pedro II. Então era muito difícil a Alemanha nazi conseguir alguma coisa, né? O que o Hitler tentou fazer assim desesperadamente foi firmar acordos comerciais fortes com o Brasil. O Mussolini não tinha condição de firmar acordo comercial nenhum. E aí, o que acontece é que o Vargas acabou indo pro lado dos Estados Unidos mesmo e tal, mesmo tentando se manter o mais neutro possível inicialmente, né? É uma coisa que o próprio o imbecil do Franco faz também. Quando ele fala, tá expulso, Deus queira que sim, ô Jorge. Salve, salve, Terage. Então, ó, vamos lá, gente. Vamos começar com uma imagem, certo? De um documentário que eu tava vendo com a Troleza.
esses dias atrás, e eu decidi começar com ele, inclusive foi indicação da Sossô, que tá aqui. O documentário, ó, muito bom, se vocês quiserem dar uma olhada sobre o fascismo no Brasil, tá repreendido, banido. Moralmente correto deixar fascismo, com certeza, cara. Deveria ler com o fascismo vai tomar. Cara, isso é impressionante, isso é impressionante. Mas bom, vamos lá. Esse documentário é maravilhoso, ele se chama Menino 23. Vocês já viram esse documentário? Conhece alguma coisa e tal? Eu decidi abrir isso daqui, por quê? Por conta da imagem desse senhor aqui. Hoje a live sobre fascismo, né? Você é tão belo que eu não quero ficar contigo. Cara, eu adorei essa cantada. Essa cantada é cantada comunista. Né? Dos partisanos, na realidade, né? Eu dou boas de você virar comunista logo, já credo cruz, não. Deus me livre. Entrar nessa caralho, entendeu? Não, porra, Toledo, tá. Você não é seu aniversário, mas a senhora está de parabéns, hein? Vamos lá, esse senhor aqui. Na época que esse documentário foi feito, 2016, inclusive tá um nome muito maravilhoso, né? Oi, galera! Menino 23, Infância Perdida no Brasil, 2016. O nome só é Infâncias Perdidas no Brasil e o subtítulo grande, né, é Menino 23. Quer dizer, o contrário, na realidade. E beleza, esse cara aqui, um senhor de 93 anos de idade em 2016. E o que acontece? Ele vivia num orfanato, né, quando ele tinha 7, 8 anos de idade. Virar stalinista não é legal não, cara, não é legal não. Ele tinha 7, 8 anos de idade, ele vivia no orfanato, no Rio de Janeiro, com um monte de outras pessoas, com um monte de outras crianças. O que acontece é que um cara, né, da família Rocha Miranda, a família bem abastada, cheia de dinheiro e pau no cozice do Rio de Janeiro, chegou, né, nesse orfanato do Rio, mantido pela Santa Casa do Rio, inclusive, e escolheu 50 meninos negros. É isso, ele pegou, escolheu a dedo não, porque ele usava aqueles cajadinhos, né, 50 meninos negros, né, dos maiores, dos mais fortes, pegou todos esses meninos negros, né, escolheu todos os meninos negros e levou para uma fazenda no interior de São Paulo. E o que ele foi fazer com isso? Primeiro é importante falar um pouquinho sobre o Rocha Miranda desta época. Aí, valeu, Alud, obrigado, cara. Cara, é um pouco triste sim, porque, bom, a gente tá falando de fascismo, afinal de contas, né? O que ele aconteceu? Ele levou esses 50 meninos negros para uma fazenda do interior de São Paulo. E essa família deles, né, a Rocha Miranda, os 4 maiores da Rocha Miranda, dentre eles, um era nazista de fato, ele era do Partido Nazista Brasileiro. Se vocês não sabem, o Brasil ele teve o maior partido nazista fora da Alemanha, uma quantidade de membros, se não me engano chegou a 10 ou 15 mil membros e tal, era uma coisa gigantesca. E os outros 3 eram da Ação Integralista Brasileira. Embora os integralistas detestem ser chamados de fascistas, é basicamente o mesmo tipo de ideologia, é muito difícil de desconectar um do outro, até porque o próprio tipo de teoria, né, do Estado integral, ele é muito correlacionado ao corporativismo que o Zé Buceta falou na live passada que defende, né? Então o que acontece? Esses caras levam 50 crianças negras para a fazenda no interior de São Paulo, retiram os nomes delas, colocam números que vão de, obviamente, 1 a 50, com 1 sendo o mais alto deles, mais forte, até os 50, que era o não tão forte, não tão alto. E esses meninos são obrigados a trabalhar na lavoura deles, contando com remuneração basicamente só de alimentação. Dormiam todos numa espécie de celeiro com camas. E é isso. Mais ou menos, beleza, porque no sistema feudal não existia basicamente. Não era muito bem escravização, né? Era uma coisa mais de servidão, era diferente. Deixa eu até diminuir minha cara, que minha cara tá muito grande aqui. Pera aí. Era uma coisa de servidão. Aqui o que aconteceu foi escravização mesmo. Tanto é que eles eram destituídos de qualquer tipo de individualidade, né? E segundo, né, a família dos Rocha Miranda, eles estavam tirando esses meninos da pobreza e colocando eles com emprego, com coisas saudáveis e tudo mais. O que acontece é o seguinte: quando o Brasil entra em guerra com a Alemanha, ele proíbe, né, todas as expressões de fascismo dentro do Brasil, né? Você tem a perseguição aos integralistas, a perseguição aos próprios nazistas e tal. O nazismo se torna crime, né, por decreto-lei do próprio Getúlio Vargas. Então, esse pessoal da família Rocha Miranda, o que eles fizeram? Basicamente abriram a porta da fazenda e falaram: pronto, tchau, sumam da minha fazenda e fingem que vocês nunca estiveram aqui. E esses meninos, bom, o que aconteceu com eles depois? A maior parte se matou, né? Outra grande parte foi se tornar mendigo em grandes cidades, né? Esse sujeito
de 93 anos ele permaneceu na cidade, acabou conseguindo alugar um espaço, uma fazendinha e crescer um pouquinho. Teve gente que entrou na marinha, se cadastrou, não se fala isso, né, mas se alistou na marinha, foi lutar na guerra. Teve gente que foi lutar na guerra também como soldado. Então é uma história de merda, né, uma coisa de merda que conecta uma coisa com a outra. Que merda que rolou pra escravidão sair do que era na antiguidade para virar o que era na era colonial. O Tsar, é uma história longa. Se quiser a gente faz uma livezinha só sobre questão de escravização, cara. Exatamente, Terard, Corra lembra muito isso. E assim, esses meninos eram escravizados como? Como é que eles ficavam nessa fazenda? Sobre o olhar de capataz, né? O capataz sempre carregava um cachorro, era um dog alemão, na coleira, e se o moleque tentasse fugir, ele soltava o dog alemão puxava o moleque com pele, os caralhos, de volta. E com chicote, né? E sempre com arma também para poder impor alguma moral. Faz isso na escola que eles ensinam. Velho. Pois é, não ensino mesmo. Esse daqui, na realidade, que eu vou usar pra vocês, da outra tela que eu tô aqui, é um monte de artigos que eu fui lendo ano passado para poder fazer uma aula sobre fascismo, né, que eu dei pro terceiro ano passado, que ficou, ó, melzinho da chupeta. Inclusive eu acho que eu vou usar o Wikipedia, vocês me perdoem, mas eu devo usar o Wikipedia por conta do tipo de classificação que ela utilizou para poder falar sobre fascismo, sabe? Eu não vou usar o que está escrito nela, mas eu vou usar a divisão que eles fizeram pra gente poder explicar um pouquinho, porque ficou uma divisão razoável. Quer ver? Fascismo. E aí a gente consegue conversar um pouquinho sobre essa ideologia de merda e todo o problema com relação a deles. Inclusive, gente, agora a notícia razoavelmente boa. Eu coloquei aí uma interrogação no comando do Discord. Se vocês quiserem entrar, é só mandar uma interrogação no Discord aí que vai aparecer. Então dê uma testada aí pra ver se funciona. Então, pera aí, deixa eu abrir aqui a tela. Então é isso, esse sujeito ele foi escravizado durante 15 anos da vida dele. Aí, funcionou. E sofreu pra caralho, né, como vocês podem imaginar. Então o que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos pra parada mesmo, agora que vai ficar cabulóstico a situação. Vou até fechar a coisa aqui do documentário. Inclusive, vejam o documentário, tá? Ele é muito, muito bom. E vamos falar, beleza. É importante falar que o fascismo ele é uma ideologia que surgiu especificamente, que pede a maior fonte de conhecimento livre do mundo, não sei porque criticam ela. Aluad, é porque muitas vezes tem muita gente que vai lá e modifica ela pra poder escrotizar, tá ligado? Isso acontece bastante. Não vai cair neném. Basicamente assim. Antigamente você servia ao rei e o outro fazia o êxodo forçado de um povo. Também. É até mais profundo que isso, mas um dia eu pego e faço um negócio bem maneiro. E aí, beleza, o que acontece? Qual que são as divisões do fascismo? Aqui no Wikipedia fala uma parada interessante. É totalitarismo, ultranacionalismo, populismo, violência e mobilização de massas. Isso daqui talvez seja a questão mais importante dentro do fascismo. O estilo de economia que eles pregavam. Terceira oposição em capitalismo produtivo, que é mais ou menos a mesma coisa na ideia deles. Protecionismo, e aqui protecionismo não é só econômico. Direitos laborais, né, que direitos de trabalho. Justiça social, questões de justiça social. Privatizações, sexualidade e papel da mulher. Vamos lá, um por um, certo? Começando pela questão de totalitarismo. O termo totalitarismo, ele é cunhado mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial por uma mulher chamada Hannah Arendt, certo? E embora eu não goste dessa mulher em específico, o conceito, porque ela tem um monte de deturpação que eu posso explicar em uma outra live, o conceito de totalitarismo dela funciona razoavelmente bem. Quer dizer, o conceito de totalitarismo que a gente usa hoje em dia foi criado por ela, né? Por quê? Qual que é o conceito de totalitarismo? É o Estado totalitário, o Estado total, a ideia de um Estado que tenta entrar em todas as vertentes da vida social, em todas as vertentes da sociedade, tá ligado? Não é uma coisa só, sei lá, um Estado interventor econômico, um Estado interventor social, em leis e tudo mais. É um Estado que tenta entrar na sociedade. Como assim? Como é que a gente caracteriza o fascismo como Estado autoritário? Eu tô falando até com a língua presa agora. Vira cebolinha antifascista. Isso aí vai virar meme. Eu gosto da obra, mas não gosto da agência. Qual que é a ideia desta porra? É a ideia de que você é o Estado. Aí você fala, porra, legal, ótimo. Sim, você é o Estado, mas o Estado é você. Isso significa que se você entrar em contradição com absolutamente qualquer coisa que o Estado defenda,
e não só defenda, mas também promulgue, coloque como pauta necessária, você se torna um inimigo do Estado. Então você se torna alguém degradante e degradado, e alguém degradante e degradado, ou seja, que já está destruído e que quer destruir o resto, né? Porque tem uma opinião errada e as opiniões erradas são infecciosas, toda essa merda, toda essa baboseira, essa pessoa é eliminada. Certo? E aí, eliminado, você pode imaginar o que você quiser. Desde prisão forçada, campos de trabalhos forçados, suicidar-se, né? Mandar o cara se suicidar, como aconteceu com Harry Rommel, general da Segunda Guerra Mundial, que foi ameaçado pelo próprio Hitler, né? Porque ele achava que ele tinha participado de um atentado tentando matar o Hitler, ou qualquer merda do gênero. Ou então você era simplesmente fuzilado, levado à câmara de gás, o que quer que seja. Exatamente, suicidar-se. Cuidado aí, Rafael, cuidado aí. Então, essa ideia de um Estado total é mais ou menos isso. Onde tudo que você faz é pelo Estado e para o Estado. E você não pode sair do Estado porque você é o Estado, entendeu? Então há uma indivisibilidade, certo? O fascismo ele prega muito isso, ao mesmo tempo que ele também prega essa questão do corporativismo econômico que também está conectado com o totalitarismo. Eu vou explicar um pouquinho sobre corporativismo para vocês daqui a pouco. Manicômio no nome, nossa, de fato, o cara tinha saído no manicômio. Então assim, já começa aí, vocês já podem perceber que o fascismo ele não tolera a diferença. E quando a gente fala de não tolerar o intolerante, a gente está falando disso daqui. Porque se o fascista entra no poder, eu tô falando de fascista, fascista mesmo, tá, gente? Eu não tô, sei lá, chamando o Bolsonaro de fascista ou qualquer outro, eu tô falando fascista, fascismo, entendeu? Se o fascista entra no poder, antes mesmo dele entrar no poder na realidade, mas com o fascista no poder, o objetivo dele é eliminar todo mundo que for diferente. E aí todo mundo que for diferente, primeiro, nessa questão política, nessa questão de opinião, ou seja, que destoa do que é o Estado, e segundo, diferente por uma ideologia extremamente imbecilóide chamada darwinismo social. O que significa esta merda, né? Você se pergunta, mas darwinismo social, mas que porra é essa? Eu explico pra você. A ideia do darwinismo social, darwinismo, vem aí do Charles Darwin, aquele maluco, vocês sabem, pô, vocês são inteligentes pra caralho, vocês sabem, o cara lá que fez a questão que jogou, né, na realidade, a questão da evolução, né, dos mais aptos e tudo mais. Então o que eles fazem? Isso, da teoria da evolução, exatamente, cara. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. O cara já começou a soltar a frase do Malcolm X, entendeu? O Olha, ele tá assim, ele tá brabo. Então o que ele faz? O darwinismo social ele tem esse pensamento, que ele junta o Darwin, né, essa ideia do Darwin de que a evolução se dá pelos mais aptos, e aí mais apto não significa necessariamente mais forte, significa que mais está adaptado a determinada região, certo? Fase do PCO, credo. E aí, o que é o darwinismo social? É isso, entendeu? Só que na sociedade. Ou seja, temos que deixar que os mais fortes e os mais aptos sempre ganhem, porque isso é o que é o natural, entendeu? Vem esse direito natural de evolução da espécie. O grande problema disso tudo, quer dizer, tem vários problemas disso tudo, né? Mas eu acho que o maior problema, assim, sei lá, filosófico, digamos assim, é que quando a gente está falando de sociedade humana, a gente não está falando de nada natural. Nada na sociedade humana é natural. E é óbvio que não é natural, tá ligado? A sociedade por si só não é natural, porque a gente vive em sociedades grandes, urbanas, de centros urbanos com, às vezes, dezenas de milhões de pessoas, né? Em países com centenas de milhões de pessoas, enquanto a sociedade humana, pelo menos aí 300 mil anos atrás, quer dizer, pelo menos 300 mil anos, a maior parte desses 300 mil anos era toda uma sociedade de pequenas tribos, né? Você tem essa questão da forçação de barra, de que é sempre o mais forte, é sempre o mais apto, e aí você tem aquela grande questão da eliminação dos mais fracos, né? Que é central para o fascismo. Então, o que isso acontece? Quer dizer, o que ele quer, né, com isso? O que ele está pedindo com isso? Por exemplo, para você eliminar pessoas que tenham algum defeito congênito, eliminar crianças que venham nascer com algum defeito específico. E defeito congênito que eu tô falando, gente, não é coisa exagerada, não precisa ser isso. Pode ser, por exemplo, miopia. Isso já é o suficiente para poder desestabilizar a raça, entendeu? E parte um pouco desse pressuposto eugenista,
que é da tentativa de melhorar a raça humana, certo? O fascismo nazista, né, o fascismo alemão, ele vê a melhor raça humana como a raça ariana, que é, bom, a raça deles, segundo eles mesmos, né? E que a grande ideal do Estado fascista é justamente eliminar todos os vírus, as espécies podres, as espécies deturpadas e transformar a raça ariana na grande governante mundial, porque ela teria direito, porque ela é a mais evoluída, porque ela é mais apta, o que vocês quiserem botar nesse entre-meio. Seria uma boa essa teoria do Lamarck. Quanto mais você usa um membro, mais envolvido ele fica. Seria ótimo para algumas coisas. Ô, rapaz, de fato. O fascismo é tão burro que não leu o Manifesto Comunista e muito menos a teoria da evolução. Não, teoria da evolução com certeza não, cara. É mole como os caras dizem isso com todas as letras e sempre deixam subentendido. É, exatamente. Então, assim... o conceito de totalitarismo ele é um conceito grande abarcador, digamos assim, do fascismo. Porque como o cidadão pelo Estado, né, o cidadão do Estado, o cidadão é o Estado, essas três coisas ao mesmo tempo, pelo Estado, por exemplo, não defender raças impuras, com centenas de aspas aqui, quer dizer que você como cidadão tem o dever de não fazer uma procriação com raça impura, entendeu? Tem o dever de abortar caso seu filho tenha algum defeito congênito, coisas do tipo. Então, assim, eu acho que um cara fora da Alemanha já ia ser idiotice. Imagina. Pois é, o cara dentro da Alemanha já é idiota, ainda imagina fora. Então, essa é a ideia do fascismo, certo? Todo esse darwinismo social e tal. Os alemães eles têm uma pegada higienistas mais forte, enquanto os italianos eles têm uma pegada darwinista social um pouquinho mais forte. Por os italianos, por exemplo, não interessa muito a nacionalidade do povo, desde que ele seja apto. E a Itália queria ser a grande apta, a Itália queria ser a grande Roma novamente. E aí vem uma outra questão do fascismo, né, que é o ultranacionalismo. E aqui que a gente fala de ultranacionalismo, não é aquele seu amigo que anda com a bandeira do Brasil, não, entendeu? Não é aquele maluco que comprou aquela porra daquela camiseta da CBF, tá ligado? E ele sai gritando aí que é nacionalista, não. Eu tô falando do cara que olha pra nação dele e fala: a minha nação é a única que deve governar o mundo, ou a única que deve governar um pedaço grande do mundo, ou a merda que for. É a defesa da nação acima de qualquer coisa, né? Isso está interligado com o totalitarismo, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre como o Estado é o cidadão e o cidadão é o Estado ao mesmo tempo, essa confluência de ideias. Então, esse ultranacionalismo ele prega sempre a expansão e sempre a supremacia do mais forte. Novamente aí falando desse darwinismo social, que é a coisa mais imbecil do mundo, né? Então tem essa questão, certo? Pera aí, o que o Rafael falou? Você sabe qual foi o primeiro e o segundo Reich? O primeiro Reich é o Sacro Império Romano, formado pelo Carlo Magno. O segundo Reich é o Reich do Kaiser Guilherme II, da Primeira Guerra Mundial e tal. Quer dizer, é do Guilherme I, na realidade, que foi a fundação do Império Alemão, e depois do Guilherme II. Esses são os Reichs, dos Impérios Alemães. Isso. Se for fazer live falando mal da Hannah Arendt, pode me chamar que eu sei falar mal disso. Aí. Sofia detesta a Hannah Arendt, inclusive, cara. Só que o Império Romano e o Império... Isso, exatamente, aí. Valeu, Mortadelo. Obrigado. Pô, me agradece também, rapaz. Porra, daqueles, né? Mas é isso. Tem esse ultranacionalismo, que é uma questão extremamente importante para eles. Ou seja, o culto a uma grande nação, a uma grande unidade, força e pureza, que tá, igual tá falando aqui na Wikipédia, beleza? E esse ultranacionalismo ele tá conectado com uma outra parada que não tá escrita aqui, que é o culto ao antigo bom, o antigo bonito, sabe? O antigo legal, o antigo que a gente quer. E como é que eu posso exemplificar isso? É o culto aos grandes guerreiros anteriores, ao passado anterior, certo? Sabe, essa ideia de que o povo, por ser o melhor, ele teve um passado bom, só que os pequenos vírus que estavam na sociedade degeneraram esse povo, né? Degeneraram esse povo. Aí, por exemplo, a Itália sempre pregando Roma, queremos voltar com Roma, queremos conquistar o Mediterrâneo todo, porque é o Mare Nostrum, é de fato o nosso mar e tudo mais. É a Alemanha falando do espaço vital alemão, do espaço que eles deviam dominar, né? Aí engolindo Polônia, todos os países escandinavos, a própria União Soviética, né? Todo esse direito de um povo ancestral, né, que já teve grande poder, ter o poder novamente. A Alemanha falava muito dos seus guerreiros germânicos, vikings, tinha toda essa adoração mística, né, correlacionada aos vikings, a Valhalla, aos deuses vikings, Odin, Thor, essas coisas. E então, assim, ó, sempre quando você vê um Tupiniquim, que você desconfia do cara, hein?
Então toda essa ideologia do caralho, o passado é maravilhoso, a gente precisa voltar com o passado. E para voltar com o passado eu preciso ser parte do Estado e construir esse futuro que eu quero. Entendeu? Eu adoro que eles falam que o fascismo e o comunismo são extremos que se encontram. Não tem nada a ver com o cu com as calças. Eles eram um país meritocracia, Itália. Cara, como a gente pode falar que é uma meritocracia elevada a um exagero completamente sem noção, culto a ditadores também faz, cara. Agora uma outra questão importante que é o populismo e a violência de massas, e aqui a gente consegue fazer uma conexão interessante com as duas. Qual que é a ideia do populismo? Populismo é uma palavra que é muito problemática, porque ela não tem um significado de fato. Tudo pode ser populismo, desde que você esteja agradando o povo, entendeu? Então assim, se vocês abrirem agora a Veja, vai ter uma frase com populismo no meio, eu tenho certeza. E aí populismo pode ser, por exemplo, desde, sei lá, do Vargas fazendo as leis trabalhistas, as primeiras leis trabalhistas coligadas, né, do Brasil, até, sei lá, o Lula fazendo o Bolsa Família, até o Bolsonaro sei lá, fazendo as passeatas dele, tudo pode ser populismo. Tudo. Você tá numa história 100% gostosa, caralho. Ó, o outro já dando em cima da sua vida, meu Deus do céu, cara. Humildade ou honestidade. Não, aí, fica a questão. Então é isso, o populismo ele tem essa questão. Certo? E qual que era o populismo da propaganda fascista? Era essa ideia do povo, né? Do povo da nação em que se tá relacionado, tanto da Alemanha nazi quanto da Itália fascista. Esse povo, ele tem que ser protegido, mas não protegido, ele tem que ser organizado em prol do Estado. Certo? Então, o povo tem que ser organizado em prol do Estado, porque o povo é o Estado e a gente deve fazer tudo pelo nosso povo, tudo pela nossa nação. Segundo os alemães, tudo pela nossa raça, né? Para eles, essa confusão entre povo e raça. Embora raça nem exista essa merda, só tem uma raça ser humana hoje em dia vivo, que é um Homo sapiens sapiens. Se alguém te falar alguma coisa, não, porque eu sou Neandertal, você fala, cara, você pode ser um australopiteco, no máximo. Neandertal tá um pouco acima aí na questão de escala evolutiva e tamanho craniano, entendeu? Então assim, se você acha que você é Neandertal, você é de uma espécie diferente da Homo sapiens sapiens, porque você, sei lá, não quer ser confundido, não, porque isso aqui, cara, normalmente você pode ser aí um australopiteco, afrensis, entendeu? Talvez aí até saia dessa questão da hominida aí, né? E, sei lá, vai aí pra um lesma, talvez faça um pouco de sentido. Ser burro não significa ser neandertal, exatamente. O Mussolini teve inspiração no comunismo. Cara, o Mussolini era comunista. Só que ele não se inspira no comunismo. Na verdade, ele se desilude do comunismo. Não, Mortadela, o comunismo é muito diferente, cara. Embora eu não concorde, eu já falei isso pra vocês várias vezes, eu acho que é uma ideologia que, apesar de ser muito bonita, a ideia é muito bonita de libertação dos povos, de fim da opressão e tal, pra mim não sai do papel. É uma coisa que é bonita no papel e fica lá. A Sofia vai até me xingar daqui a pouco, mas pra mim é isso, entendeu? O fascismo ele tem uma outra diferenciação, ou Mortadela, grave com relação a qualquer outro tipo de ideologia, que é esse desaparecimento dos diferentes. Né? E aqui diferente é qualquer coisa que o Estado queira que seja diferente. Enquanto, sei lá, o máximo que você pode fazer uma leve correlação com o comunismo, fina exploração isso. Uma leve correlação com o comunismo pode ser talvez aí a guerra de classes, né, e tudo mais. Então é isso. E aqui outra questão importante que é violência e mobilização de massas. Mobilização de massa é uma coisa genérica também, né, mas violência é violência. Então, por que está conectado? Por que os dois ali estão escritos? Né? Porque as ações nazistas ou fascistas e tudo mais, ou seja, as coordenações desses partidos nazistas, partidos fascistas e tal, qual que era o objetivo deles? Basicamente amedrontar a oposição. O que eles faziam? Praticavam marchas em volta de qualquer oposição e tudo mais, batiam em oposicionistas, tacavam fogo, isso antes de eles serem eleitos, né? E depois de eleitos, eles basicamente, sei lá, matavam todos, condenavam, porque era o quê? Justamente aquela questão do vírus na sociedade, do que está impedindo o grande povo de se tornar grande novamente. E por isso que esse discurso é tão perigoso. América Great Again, Itália Great Again, sei lá, Grande Novamente, não sei como é que eu falo em italiano. Então, assim, é sempre uma diferenciação. Né? É sempre uma coisa importante para você colocar um pé atrás, né? Porque é uma coisa. É um discurso perigoso.
certo? Então, tem os documentários errados, porque eu vi uns que falam que o Mussolini teve inspiração no comunismo. Ô, Mortadelo, o Mussolini foi comunista, mas ele sai do comunismo muito triste, né? Porque os comunistas começaram a falar pra ele que ele estava errado nas coisas que eles estavam pretendendo e tudo mais, né? Esse hipernacionalismo e toda esta bosta. Então ele sai, Glória a tutta la Itália, exatamente, Rafael. E saindo do Partido Comunista Italiano, ele fundou o Partido Fascista. E não tem muito a ver, né? Porque o próprio fascismo ele é Sinta a pressão, sentindo a neném. pressão neném, né? Ele é uma ideologia essencialmente capitalista, né? O corporativismo é uma ideologia capitalista, né? E eu vou explicar isso aqui um pouquinho pra frente. Repetiam algumas máximas socialistas na época para guerra dos partidos trabalhadores. Também vou falar isso quando a gente for falar sobre a questão da economia. Mas é isso, né? Eles movimentavam as massas deles, né? Movimentavam principalmente as classes médias dos seus determinados países em prol da sua ideologia para poder amedrontar os outros, né? Então eles sempre faziam esse movimento de amedrontação, de amedrontamento. Amedrontação não existe, né, cara? Palermo. Então eram marchas armadas na frente de locais onde a oposição costumava ficar. Era marchas na frente do governo, entendeu? Era desfile de tanque de guerra merda na frente, né, da Praça dos 3 Poderes. Então, assim, tem várias questões. Deixa eu dar uma olhada no Mortadelo. O que falaram é que comunismo estava mal visto por causa da Revolução Russa. Ele saía e cria o fascismo. Mortadelo, ele cria o fascismo na realidade por desilusão com o próprio Estado, com o próprio PCI, né, o Partido Comunista Italiano, porque os comunistas italianos eles estavam apoiando, né, a Revolução Russa e tal. Mas não é muito bem por conta disso que ele sai por desilusão mesmo. Ele não vê no comunismo a solução que ele queria para a Itália, ele cria a solução que ele queria para a Itália. Mas são coisas bastante diferentes, cara. Então rola isso daí, entendeu? Sempre que vocês verem qualquer tipo de movimento de massa que tem nome tropa de sei lá quem, exército de sei lá quem, força militar de sei lá quem, qualquer tipo de milícia, e é milícia de fato no nome, né? Milícias partidárias, coloquem 10 pés atrás e já chegam denunciando, porque isso é forma de amedrontamento do diferente, né? Então isso é questão praxe do fascismo, e o nome fascismo vem justamente nessa questão, né? Você tem o face, que era um tipo de machado romano para poder punir criminosos e coisas assim, e ele era importante porque ele era cercado de feixes de madeira, o que tornava ele um machado muito difícil de quebrar, coisa do tipo. Então a ideia era justamente todo mundo unido para que o facho não quebre, né? Não quebre, o fati não quebre. E aí quando um pedaço desse é fraco, o fati fica mais fraco, então você tem que retirar esse pedaço, porque ele está destruindo, entendeu? Então é sempre essa ideologia do eliminar o mais fraco para poder se tornar o mais forte e tudo mais. Depois essa questão da violência de massas, né? Toda essa conjectura de transformar a população na coisa toda homogênea e tal, para poder impedir que os heterogêneos, né, as pessoas que são diferentes, pudessem se manifestar, porque o heterogêneo tem que morrer, né? É tudo só homogêneo. Isso que vai, por exemplo, financiar, digamos assim, ideologicamente os campos de concentração e de extermínio da Alemanha nazi. Economia do fascismo, terceira posição, e capitalismo produtivo. Qual é a da economia fascista, né? Qual que é a ideia da economia fascista? Agora a gente volta porque aquele imbecil falou na live passada. Graças a Deus foi banido. Eu espero que tenha sido banido mesmo, assim, eternamente. Foi permaban, foi outro. Bom, anyway. Acontece que esse cara tinha falado que era o corporativismo. Qual que é a ideia do corporativismo? É dividir a sociedade em profissões, basicamente. E é quase como se fazia na Idade Média, sabe? Com aquelas guildas de profissões. Quem já jogou RPG aí sabe das guildas dos ladrões, essas caralhas, né? Então você tem a corporação dos ferreiros, corporação dos metalúrgicos, corporação dos agricultores, toda esta caralha, entendeu? Então você subdivisiona a sociedade, coloca essas pessoas obrigadas a entrar nessas corporações que substituíam o sindicalismo, né, os sindicatos e tudo mais. Então, as corporações seriam os sindicatos, né? E a grande função da corporação era basicamente isso mesmo, subdividir a sociedade. É uma ideia que parece bonitinha, mas se levar em conta novamente que ou você está nisso ou você morre,
eu particularmente gosto de viver, entendeu? Então, assim, por mim não é uma boa ideia, né? Então eu prefiro, assim, bater em quem defende isso. Saquei a ideia, mas quem falou pra tomar ban? Matheus, ele defendeu o fascismo, basicamente. Ele defendeu um fascismo. Foi basicamente isso. Ele veio fazendo propaganda fascista, citando um monte de livro pro pessoal ler, pra mim ler e tudo mais. Propaganda fascista. E é o que eu tava falando pro Tizar, é o que eu tava falando na realidade no início dessa live. Quando você. A propaganda fascista, né? Ela é muito bonita de se escutar. Né? Ela é muito poética, vamos rejuvenescer a nação usando a juventude, né? Que você vai ter o que você merece, porque a sua nação pode e deve, porque a gente já teve um passado lindo, a gente tem que voltar nesse passado lindo, e porque o mais forte sempre vai sobreviver, e aí começa as coisas, né? Então ela entra no ouvido das pessoas com muita facilidade, né? Principalmente de gente às vezes que não está tão politizada, que não conhece de fato o que é fascismo, às vezes pessoas que estão desiludidas com a política atual e tal. Então ela entra muito fácil no ouvido. E disso daí, pra poder virar. Faltou o EPA. Cocoricó, credo. E disso daí, pra poder virar uma coisa mais pesada, é um estalar de dedos. Sacou, Matheus? Então, assim, eu tô fazendo essa live agora toda justamente pra falar isso. Quão perigoso que é. Porque essa merda entra no ouvido muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Eu, quando era criança, eu vou falar isso aqui pra vocês. Quando eu tinha 15, 16 anos de idade, estava começando a me politizar, eu lia coisa pra caralho de história, e eu acabei pegando muito apreço pelas ideias monarquistas, né? Monarquia sempre constitucional, sempre com eleições e tudo mais. Depois eu mesmo fui fazer uma espécie de teoria política monarquista e tal, que eu gostava pra caralho da ideia. Ideia de 15 anos de idade. E eu cheguei a conversar com gente de fato fascista e era bonito o discurso, era muito bonito. A minha sorte, por que eu não caí nisso? A minha sorte é que eu tive um ótimo professor de história que me passou um monte de documentários quando eu perguntei pra ele sobre o que era fascismo e tal, porque era tão ruim. Ele passou um monte de documentário, um monte de livro pra ler. E eu li coisa pra caralho. E depois de ter lido isso eu falei, meu Deus, cara, como é que eles te convencem, sabe? Como é que o papo é doce? Porque é o papo do você não estar nessa situação por sua culpa. Você é superior. A culpa, na realidade, é dos outros países que te fodem. A culpa, na realidade, é daquele seu amigo lá que não pensa igual você. Aquele seu amigo que não pensa igual você deve ser eliminado. Porque assim você vai ser melhor. Entendeu? Ele é culpabilizador de minorias, normalmente. O que transforma ele sempre quase que numa muleta emocional. Gente que tá normalmente mal consigo mesmo, às vezes sem emprego e tudo mais, pessoa que fica muito extasiada com esse discurso. Porra, Montaner, parabéns, cara. Eu quase caí, velho. Eu tive a sorte de ter um monte de professor de história. Aí, Utzar, quando eu era mais novo, eu quase caí nesse papo mole. Mas felizmente o cara que tava ouvindo mandou um sino. O brasileiro não presta, porque é uma raça fraca. Senão... Aí, tá vendo? Quase caiu no do Ancap. Nossa, Ancap é complicado também. Mas, porra, infinitamente melhor do que essa ideia imbecil fácil. Então, assim, é um papo muito doce. Um papo que cai muito bem no ouvido de quem tá desesperado. Isso é muito perigoso. E, porra, a questão econômica é muito simples de explicar no fascismo. Ele é corporativista, como eu expliquei pra vocês agorinha. Eu quase caí, nem sei como ele vê. Pô, graças a Deus, ô Bezão. Então, assim, o fascismo ele é corporativista, né? Ele subdivide a sociedade nessas profissões e tudo mais, e é uma hierarquizada, né? É uma sociedade hierarquizada, ou seja, como é que o Hitler falava mesmo? O Império Alemão, o Reino, o Reich Alemão, ele é uma grande máquina com várias engrenagens que rodam. Eu sou a maior de todas as engrenagens, certo? Mas eu ainda sou uma engrenagem e eu preciso das outras engrenagens. Você tem essa hierarquização da sociedade obrigatória, né? Os melhores para os piores, que está conectado também com essa parada do darwinismo social, que a gente conversou e tal. E a economia é toda subdividida disso, né? Aí você fala, porra, então é um Estado extremamente intervencionista na economia. Sim. Mas se eu contar pra vocês, também é um Estado extremamente liberal na economia. Cadê os liberal? Cadê os liberal? E aqui eu vou falar pra vocês, basicamente, abrindo este maravilhoso artigo... peraí, não... Tem um artigo aqui legal que eu tinha pegado, velho. Aqui.
Tá em inglês, mas se quiserem eu mando para vocês. O Estado nazista e o Estado fascista, ele foi um grande privatizador e criador de monopólios, mas um grande privatizador. Você sabia disso? O Estado fascista e o Estado nazista, os dois, né? São as grandes questões. São notórios, gato de óculos. Ah, muito obrigado, eu sou mesmo, cara. Vai seguir. Eles são privatizadores. O que eles fazem? Eles pegavam essas indústrias, às vezes eles mesmos fundavam indústrias para vender, entendeu? Para poder fortalecer a posição dos empreendedores, a posição das zonas liberais e tudo mais. Então o que eles faziam? Eles vendiam essas indústrias para poder ganhar o apoio dos industrialistas, dos agricultores, dos grandes ricos e tudo mais, e para poder, entre aspas, melhorar a economia, né? Eles vendiam essas estatais, tudo quanto é tipo de estatal que você puder imaginar, saúde, educação, claro, ia também junto, estatais de economia mista, estatais comuns e tal. Então, eles faziam uma vendida. É por isso que falam que o fascismo de direita. Tandela, não. Na realidade, por um outro motivo, eu vou explicar no finalzinho. Já a gente tá chegando já. Vai acabar a aula já, tá, gente? Calma aí, que a aula já tá acabando. Então, assim, o fascismo ele é privatista nesse sentido, né? Ele é um Estado privatizador, é um Estado que está privatizando tudo que os Estados anteriores tinham, com essa ideia de comprar o apoio dos empreendedores, dos industriais, né, e de balançar, de financiar um balanceamento, né, das contas públicas. Então, por exemplo, a educação pública acaba. Na Alemanha ela é basicamente toda só feita por privados, e o que se fazia, né, para poder que todos os alemães de raça ariana, a merda que fosse, pudesse frequentar essa escola, era meio que uma distribuição de tickets de escola para os alemães arianos. Então os alemães arianos eles tinham o direito a frequentar a escola ganhando, né, pequenos tickets para poder pagar, né, esses tickets que o próprio governo alemão dava para toda a população, certo? Mas assim, então por conta dessa questão, né, a gente considera o Estado fascista, e apesar de interventor, cara, queria ter uma aula assim, cara, foi muito foda. Apesar de ser um Estado interventor na economia, ele intervinha mesmo, direcionava sempre as indústrias privadas para poder chegar no que a nação quer ter. Por exemplo, se a indústria privada quisesse, sei lá, produzir outra coisa, eles iam lá e interviam, sei lá, de qualquer forma, tirando subsídio, a merda que fosse, sei lá, dificultando o problema dela e tal. Então é sempre uma indústria privada que deveria focar na nação, né, mas que poderia perseguir o lucro independente disso. Mas sempre indústrias privadas, né, eles eram consideravelmente privatistas. Era essa mais ou menos a ideia econômica do fascismo, certo? Então ela, ao mesmo tempo, essa questão, né, de ser um Estado bastante interventor, né, nos rumos que as economias, que as indústrias e tal deveriam tomar, porque era sempre em prol do Estado, né, em prol da nação, em prol do povo, da raça, a merda que fosse, entendeu? Mas sempre com essa ideia de que nada deve pertencer ao Estado a não ser, sei lá, o próprio Estado. Já que tudo é Estado, o Estado não precisa ter indústrias, né? Já é tudo do Estado de qualquer forma, então entrega para a iniciativa privada. O protecionismo, né, da ideologia fascista também é um protecionismo no caso da propriedade privada, né, que a gente fala de propriedade privada, porque agora vem o que o Mortadelo tinha perguntado, por que o fascismo é considerado de extrema direita. Porque qual que é a ideia desse protecionismo, né? Por que a gente chama de protecionismo? Porque era proteger a propriedade privada. Proteger a desigualdade também, de uma certa forma. Porque uma das definições, né, dessa linha de esquerda e direita, que eu acho meio falha e tal, mas que é fácil pra gente poder... É fácil pra gente poder identificar mais ou menos onde a gente está, né? Facilita, é a ideia de que quanto mais à esquerda você está, menos você considera a desigualdade uma coisa natural e necessária, né, ou às vezes desejável, e quanto mais à direita você está, mais você considera a desigualdade uma coisa não só não problemática, mas às vezes como necessária, às vezes até como desejável. O fascismo ele considera a desigualdade desejável, né?
Por quê? Justamente para poder separar os mais fracos dos mais fortes. Né? Essa ideia de que os mais aptos sempre devem estar acima. Então, quanto mais forte um sujeito é, digamos assim, economicamente, militarmente também, qualquer coisa assim, mais protegido ele será. Né? Porque é o grande exemplo. Né? O fascismo ele lida muito com exemplo, ele lida muito com os grandes líderes. Né? E aí a gente fala, né, do El Duce, da Itália, do generalíssimo Franco, do Führer alemão, certo? Então todos esses nomes grandiosos para grandes pessoas que são o grande exemplo da nação. Isso era recorrente dentro do fascismo. O fascismo japonês é o mesmo que o resto, normalmente se ignora ele. Cara, o fascismo japonês, gente, credo, cara, que meu Deus. O fascismo japonês, ele é um outro tipo de fascismo. Na realidade, todos os fascismos são diferentes, né? Eles têm diferenciações importantes entre eles, né? Nossa, eu tô ruim de fala hoje. Mas o fascismo japonês ele entra em todas as características que a gente tá falando aqui. Todas. A questão da venda dos estatais, né? Você tem as Aibatsus, né? A questão do diferente, né? Você tem a hegemonia da raça japonesa pela Ásia, né? Que seriam os japoneses os grandes protetores da esfera de prosperidade da Ásia que eles queriam fundar, né, a porra do império deles lá em cima dessa ideologia de merda. Você tem a militarização e hipermilitarização, você tem a perseguição aos diferentes, aí comunistas, liberais, pessoas de centro-esquerda, pessoas de centro-direita, todos foram caçados, né? Na Alemanha e no Japão, inclusive, foram caçados padres, né? Você tem, acho que na Alemanha foram mais de 100 mil padres católicos que foram mortos, no Japão também aconteceu a mesma coisa. E tem a questão, né, dos direitos do trabalho, né, que é uma questão extremamente importante para os fascismos. E aí vocês me falam, porra, mas o Mussolini não tinha aquela Carta de Labore para poder dar os direitos aos trabalhadores? Sim, só que a Carta de Labore ela fala o quê? Ela fala da estatização dos sindicatos, né, para poder criar as cooperativas, as corporações, né? Cooperativa e outros 500, não tem nada a ver com isso. Para criar as corporações, né? Que ele constrói e tudo mais, e você tem os direitos do trabalhador italiano, né, que é o bom trabalhador italiano, ele tem direito ao 13º, essas coisas. Agora, se você não for o bom trabalhador italiano, e não me pergunte o que é ser um bom trabalhador italiano, isso depende do momento histórico, entendeu? É a mesma questão do que é o cara que está corrompendo a sociedade, depende. O nazista inicialmente era só o judeu, mas depois foi também o homossexual, também o comunista, também o social-democrata, também o social-cristão, também os padres católicos, sabe? Também as pessoas cadeirantes, também as pessoas com qualquer tipo de problema, não, mas qualquer tipo de necessidade especial. Varia, depende. Então, assim, o bom é só o puro, né? Então a gente tem que manter o puro e essas merdas. Qual era a relação do fascismo com a religião? Qual fascismo você está perguntando? Você está perguntando fascismo italiano? Não, eles não são ateus não, Mortandela. Eles são, na realidade, eles não são religiosos, sabe? Eles são místicos. Né? É sempre aquela mística do passado. O nazismo pode ser... poder ser pode, mas é sempre... Tem essa questão da mística do passado. É sempre o passado que se torna uma religião. Na realidade, o fascismo é quase que uma religião. Vocês pararem para ver essa... definição do tal do grande líder, do Estado como um todo, de você pertencer sempre a uma grande massa, né, injustiçada. Isso lembra o quê? Isso lembra os judeus fugindo do Egito, não lembra? O Moisés era o grande líder, a massa injustiçada de judeus escravizados fugindo do Egito, procurando a terra de direito deles. É a mesma linha, é a mesma linha. Como ocorre uma perda dos ideais fascistas, como ocorreu a desnazificação? Cara, na Itália sim, porque a Itália tinha um movimento de resistência lindo e maravilhoso, qual eu sou apaixonado. Os partisãs italianos são, lindos e gostosos, maravilhosos, e são a grande definição de união contra o fascismo. Dentro dos partisãs italianos havia o Partido Comunista Italiano, o Partido Social Democrata Italiano, o Partido do Trabalho e da União Italiana, o Partido de Centro-Direita Italiano, o Partido Social Liberal Italiano, o Partido Liberal Italiano. Então, assim, todo o espectro político contra o fascismo. E os caras estavam lá pegando em arma pra poder matar fascista. E eu acho isso lindo, maravilhoso. Dá pra dizer que o Império Romano era fascista? Então, não. São outras definições, tá ligado? É bem diferenciado. Até porque o fascismo é uma coisa moderna, tá ligado? É igual aquela ideia que falaram lá
de que o fascismo, de que o comunismo acabou com o Império Romano. Tem que ter porra nenhuma, não. Então, assim, beleza, vamos passar. Então tem essa questão dos direitos trabalhistas para os bons cidadãos, né? A perseguição à vagabundagem pode ser qualquer merda também, depende do que os caras quiserem na hora e tal. Então, capturei várias empresas caçando fascistas. Cara, se isso fosse de fato real, eu ia até gostar um pouquinho, hein? Beleza, aqui uma outra questão, alegada de justiça social, por conta aquela situação que a gente veio falando, né, do darwinismo social e tal. Eles não queriam nenhum tipo de igualdade social, nenhum tipo de programas sociais e tudo mais, então qualquer coisa que foi relacionada a isso, os fascistas não gostavam, eles lutavam contra, né, porque a ideia é sempre do maior ganhar, né. É sempre, eu já vi um anarquista defender a ANCAP, meu Deus, cara, que coisa bizonha. Então, assim, teria que também ter vários fascistas, verdade. Então é sempre essa ideia do maior e do melhor sempre ganhar, do maior e do melhor sempre se manter no poder, sempre se manter evoluindo, a merda que isso quer significar. Então, a intervenção do Estado, né, tentando melhorar a situação desse povo, é desnecessária. Os fascistas eles meio que colocam um pé atrás, né, sobre isso, para poder atrair apoio popular, né? Começa a fazer algumas ideias de filantropia e tal, para poder atrair um pouco de ideia popular, mas sempre com a ideia de a gente vai fazer o solidarismo de classes, né? De classe não, de raça, ou da solidarismo nacional, entendeu? Para poder ajudar os italianos que estão em problemas por conta do vírus liberal, por conta do vírus marxista, ou mesma coisa em qualquer outro país fascista do mundo. Aqui tem a questão das privatizações também, que eu já falei pra vocês. Questão de sexualidade, bom, faz sentido, né? A maior parte dos países na época também colocavam a homossexualidade e as diversas áreas do LGBTQI+, como coisas degeneradas que deveriam ser exterminadas, né? A prostituição também era uma coisa colocada como negativa, que deveria ser extinguida e tal. Que nem o Che Guevara. Pois é, o Che Guevara ele tem essa vertente anti-homossexualidade e LGBTQI+. Isso é uma merda, inclusive o próprio governo de Cuba pediu desculpas um tempo depois. Mas não só o Che Guevara, né? A própria Inglaterra também tinha um sistema de até suicídio, né? Por conta de homossexuais e tal. Eles obrigavam o cara a se suicidar, né? E condenavam à morte por conta de homossexuais, né? O próprio cara lá o pai da computação, você já agradeceu o pai da computação hoje, que também morreu na Inglaterra, condenado, né? Por conta da coisa dele, né? É o Alan Turing, isso. Mudanças químicas, né, Alan Turing? Exatamente. Justificativa dos alemães para se aliarem com os italianos, uma raça inferior. Cara, a justificativa era a proximidade ideológica. Os alemães eles tinham uma hierarquização de raças. Tinham as raças a superior, que é a ariana, as raças aceitáveis, que são as mediterrânicas, caucasianas, caucasianoides, e embaixo as raças subalternas, né? As eslavos, negros, miscigenados, blá 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 blá. Judeus também estão nisso. Né? Então, como os italianos são aceitáveis, são uma raça não tão impura assim, segundo a ideologia nazista, né? Segundo a ideologia dos caras, então é aceitável fazer uma aliança porque eles também pretendem as mesmas coisas que os nazistas querem e tudo mais. A Inglaterra não explodir a ajuda dele, o cara morreu. Pois é, velho. Então, assim, a homossexualidade e todo esse aspecto, né, do LGBTQI+, era todo negativo durante essa época, né? Se eu não me engano, o único país que tinha desproibido, né, era a União Soviética durante esse tempo. Se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que a União Soviética permitia não se interferir aí na questão sexual da sua população desde que esteja trabalhando aí pelo soviético, né? O resto que se foda. Então, eu tenho quase certeza disso. Sofia, se tiver aí que me corrija, porque eu tenho quase certeza disso, porque eu acho que eu já li alguma coisa relacionada a essa parada. Mas bom, anyway. E pra finalizar, o papel da mulher, né? O papel da mulher dentro do fascismo é procriar. Fim. Por quê? Porque é pra dar mais raça pura ou mais do povo destinado, da nação destinada. É isso. Não tem outro papel, a mulher. A porra da música acabou aqui, ficou um silêncio esquisito.
Então é isso. O papel da mulher é esse. É procriar. É dar filho. Fim. Acabou. Se não tá procriando, morre. Se procriou com alguém que não devia, morre. Se o filho nasceu, sei lá, com um olho com a cor e o outro com outra, morre. Ela e o filho. Então é isso. O papel da mulher é procriar. Então, gente, é isso. Meus amigos, queria falar um pouquinho sobre fascismo. Acho que deu pra ter uma ideia, né? De como é que é merda esta parada. Aproveita e entra no Discord, exatamente, Mortadela lançou a braba aí. E aqui, gente, eu vou passar as paradas que eu li pra poder falar um pouquinho. Aquele ali eu só tinha pegado pra. Já vou colocar aqui, ó, no Discord, entendeu? Já vou colocar no nosso coisa de notícias. Se vocês quiserem ler as paradas que eu li. Esse aqui é só do dicionário, tá de boa. Fecha, caralho. As paradas que eu li pra poder falar um pouquinho sobre fascismo, vocês podem ir lá no nosso Discord, tá no Notícias. Tô mandando um por um aqui. Fiquem à vontade que dá pra aprender muita coisa lá e entender a merda com que a gente tá lidando. Aqui, esse aqui tá em italiano, inclusive. Mas só jogar no Google Tradutor que tá razoavelmente bem traduzido, tá? Isso aqui são coisas que eu utilizei numa aula que eu fiz ano passado pro ensino médio e que funcionou extremamente bem. Então, assim, se vocês quiserem, fiquem à vontade para dar uma lida lá, certo? E o Wikipedia, porra, você pesquisa no Wikipedia aí que você tem dedo, entendeu? Era essa a aulinha, né, que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos, né, na realidade, jogar um Man of Warzinho, né?